Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar nossa aula número 11 de análise de projetos. A partir de agora, até o final do ano, todas as nossas aulas serão ao vivo, tá? Então, toda quarta-feira, a partir das 9, nós vamos estar aqui reunidos. Caso alguém não consiga participar, a internet está ruim, aconteceu alguma coisa que precisa faltar, a aula vai ficar gravada, vocês assistem depois, e para ganhar a presença, precisa me mandar um resumo dessa aula, tá bom? Não tem problema caso vocês não consigam fazer, só que daí não ganha presença. Mas daí, para ganhar a presença, precisa me mandar o resuminho da aula, tudo bem? Também no final de cada aula fica as atividades disponíveis para vocês no Google Forms, lá na plataforma da faculdade. Caso alguém tenha alguma dificuldade para acessar, me avisa que eu mando para vocês o linkzinho, tá? Eu falei isso nas outras aulas, mas hoje, quando tem bastante gente que não estava na aula passada, eu vou comentar novamente. Então, 50% da nota vai ser da matéria a partir da aula passada até o final do ano, tá? E 50% da nota vai ser uma prova ou um trabalho que eu vou passar para vocês, e os outros 50% vai ser a nota dessas atividades. Então, se vocês fizerem todas as atividades no finalzinho de toda a aula, você já tem 50% da nota, ok? Minhas atividades são bem simples, tá? Não tem problema se errar, o importante é vocês fazerem para exercitar. Até se surgir alguma dúvida, tal, na atividade já vai auxiliar bastante na aula, ok? Então, na aula passada, a gente conversou bastante sobre a questão da gente se planejar, certo? A gente falou na última aula que quais as ferramentas que auxiliam no nosso dia a dia de como a gente vai planejar tanto um projeto a ser executado, e a gente conversou também sobre o TCC, que eu acho que basicamente é o projeto que vocês estão mais envolvidos agora. Então, que através de ferramentas, a gente consegue facilitar a nossa programação, né? Como que a gente vai traçar nossos objetivos. A gente viu as ferramentas, dois tipos de ferramentas diferentes, e a gente aplicando isso no nosso dia a dia, tanto para um projeto dentro de uma empresa, ou num projeto do TCC, vocês conseguem se organizar de maneira melhor. Para dar continuidade nessa análise, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente entender o que mais pode estar auxiliando a gente nesse desenvolvimento de projetos, tá? Hoje, na nossa aula 11, a gente vai falar desenvolvendo a programação. Então, além da gente utilizar aquelas ferramentas como forma de dividir as atividades, hoje a gente vai entender como que a gente pode dividir o tempo. Ou seja, eu conheço o projeto que eu tenho para fazer, como a gente analisou nas outras aulas. Eu conheço o projeto, conheço a empresa, a organização que eu estou trabalhando, sei quais são as pessoas interessadas no meu projeto, então eu vou dividir as atividades. Dessa forma, quanto tempo cada atividade vai tomar de mim para que eu consiga entregar o projeto. Numa empresa, por exemplo, a gente falou bastante sobre a venda, né, de um produto ou o desenvolvimento de um produto. Então, para que eu conclua o projeto de aumentar as vendas, eu preciso de um tempo programado para cada atividade, até para a questão de procrastinar alguma coisa, deixar para depois, para que cada atividade que vocês colocaram naqueles quadradinhos, ou nos nós, ou nas setas da aula passada, você consegue estimar o tempo para cada atividade, até você terminar, né, o próximo, antes que você comece a outra atividade, então, para que você consiga estimar o tempo necessário para isso. Então, vamos entender melhor. Então, depois da gente construir o diagrama de rede, que foi o que a gente viu na aula passada, para um projeto, passa-se a determinar os tempos ou as datas de início e término de cada atividade. As folgas dos caminhos, a término de cada atividade. Então, a gente vai entender o início de cada atividade, o fim dela e o tempo necessário para eu concluir. E se eu vou ter alguma folga nesse caminho, ok? Então, beleza, eu vou vou demorar 3 dias para fazer essa atividade. Eu consigo ter uma folga nesse caminho para eu conseguir conferir, ver se as atividades estão certo? Então, a gente vai ver isso também. Então, a gente consegue identificar o caminho crítico e a duração ou o tempo de conclusão do projeto. Isso vai ser muito útil nessa parte do projeto que vocês estão fazendo do TCC. Por quê? Vocês vão dividir as atividades entre introdução,
desenvolvimento e conclusão do TCC, correto? Então, vocês vão ter essas 3 partes a serem cumpridas. Quanto tempo vocês vão conseguir fazer cada parte, né? Determinar cada parte desse projeto. Então, para que vocês não procrastinem, deixem para depois ou demorem demais em cada parte, você consegue fazer essas outras ferramentas que eu vou apresentar hoje, que auxiliam no desenvolvimento de tempo. Hoje a gente vai falar basicamente de tempo. Então, vamos lá. Então, a gente já viu que os recursos dos projetos são pessoas, materiais, equipamentos, instalações, tudo aquilo que vai me auxiliar a desenvolver o projeto. Então, no caso de vocês, quais são as pessoas envolvidas, se vocês têm os materiais necessários, se vocês têm as bibliografias necessárias para você fazer o projeto. Então, os recursos disponíveis são o que vai utilizar, auxiliar vocês a desenvolver esse projeto. E a disponibilidade desses recursos influencia na duração estimada de cada atividade. Então, se você tem os recursos necessários e disponíveis para você, ele vai auxiliar você a desenvolver mais rápido ou não essas atividades. Então, vai ser possível vocês avaliarem a disponibilidade de cada recurso, se ele vai estar disponível ou não, se os tipos de recursos que vocês precisam também estão disponíveis, então você precisa entender o que você vai utilizar, que tipo de recurso. Então, vocês não podem, por exemplo, bom, eu vou fazer o meu TCC, mas eu não sei o que eu vou precisar para ele. Então, vocês precisam conhecer. Eu até troquei uma ideia, né, com o Leonardo, a gente estava conversando, porque ele queria falar sobre um tema e ele não está encontrando os recursos disponíveis, certo? Então, a gente precisa ver se tem esses recursos disponíveis, certo? Quantidades suficientes desses recursos durante os períodos em que são necessários para as atividades específicas. Então, se vocês vão ter a quantidade de recurso suficiente, se ele vai estar disponível o suficiente para que você termine aquela atividade. Por exemplo, suponha a Ana Beatriz que fazia os doces para vender na faculdade e hoje ela deve vender na cidade dela. Então, ela vai ter a quantidade suficiente dos produtos para poder fazer a entrega dela no final? Então, eu preciso saber se eu vou ter a quantidade dos meus recursos disponíveis. Verificar se esses recursos vão causar conflitos em outros projetos, ou se o tempo desses recursos vão tomar o tempo de outros projetos de vocês. Pessoa com experiência em custos estimados, ou seja, você ter a experiência no quanto que você vai gastar num projeto, ou se entender o quanto aquilo vai estar impactando para você no seu projeto, ou na empresa que você está trabalhando, e ter as estimativas de custos. Então, os recursos das atividades é muito importante vocês conhecerem, até mesmo para isso não impactar no tempo. Por quê? Já pensou se no meio da atividade de vocês, no meio do projeto, vocês perceberem que não tem os recursos necessários, imagina o tempo que vai demandar até vocês conseguirem aquele recurso. Então, vocês podem atrasar todo o projeto, aumentar o custo desse projeto, por não conhecer quais são os recursos das atividades. Então, antes da gente estimar o tempo, é preciso, além de conhecer as atividades, saber se eu tenho os recursos necessários, ok? Então, para cada atividade integrante do projeto, podemos definir 4 tempos que se referem às datas de início e término. Então, para eu desenvolver a programação, para eu programar o meu projeto, eu preciso, depois que eu já percebi que eu tenho os recursos necessários e entender cada atividade, que foi que eu vi no diagrama da aula anterior, eu vou conhecer os períodos de tempo. O primeiro período é a data de início mais cedo. Então, é conhecida como DIC. Então, é a data mais cedo em que uma atividade pode começar, assumindo que todas as atividades que precedem ela começaram nas suas datas mais cedo. Então, você, sabendo nessa atividade que você está programada, por exemplo, para fazer a introdução, se você conseguir começar uma data mais cedo, o início, quanto mais cedo você começar essa atividade, mais cedo você vai concluir ela, concorda? Então, pode sobrar tempo para que as outras atividades também sejam executadas da melhor maneira. A segunda parte, o segundo período de tempo, é a data de término mais cedo. Porque se eu comecei mais cedo uma atividade, por consequência, eu vou terminar mais cedo. Concorda comigo? Então, é a data mais cedo em que uma atividade pode terminar.
Então, essa questão de data de início mais cedo e de data de término mais cedo de uma atividade auxiliam vocês basicamente depois que vocês vão entender nas folgas. Então, você vai ver depois que um dos períodos de tempo também é a folga. Então, para que eu tenha uma folga no meu projeto, para eu me organizar melhor, a data de você começar mais cedo, de você terminar mais cedo, impacta muito. Então, vamos lá. Por exemplo, a produção de bombons da Bia. Então, se ela conseguir começar o bombom mais cedo no dia dela, ela vai terminar mais cedo a sua atividade, concorda comigo? E ela vai poder se programar para poder embalar o bombom com mais calma, para poder fazer uma propaganda do bombom, concorda comigo? Então, você se organizar nas datas em um período de tempo auxilia você a ter um período de folga depois. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo. Então, se vocês verem aqui nessa caixinha número 1, o exemplo que está aqui é você identificar o consumidor-alvo para você vender o produto, correto? É uma atividade. Então, ó, Bia, hoje eu vou pegar você para a Crista, tá? Então, suponha que a Bia vai identificar os seus consumidores-alvos do bombom. Então, ela vai ver assim, bom, quem vai consumir o bombom é as pessoas que trabalham no comércio da minha cidade. Então, a data inicial dela perceber quem são os consumidores-alvo, ela é igual a 0. Então, ela começou mais cedo. Então, a data de início mais cedo, a data inicial, é 0. Então, a duração desse tempo, a duração dela identificar o público-alvo, saber quem são os consumidores do bombom dela, demorou 3 dias ou 3 horas. Então, a data de término mais cedo também foi 3. Concorda comigo? Então, você vai pegar a data inicial mais a data final do término do seu trabalho, você vai ter um período de tempo. Note que, quando eu comecei mais cedo o meu trabalho, ou seja, no período 0, eu vou terminar ele no período, suponho que, tipo, aqui no caso, né, 0 mais 3, no período 3, nesse período de tempo em que eu consegui realmente desenvolver a atividade, ok? Aqui, quando a gente puxa de uma atividade para outra, ou seja, então a Bia foi lá e identificou o consumidor dela. Então, no período 3, ela identificou os consumidores dela. Na próxima atividade dela, que é desenvolver o rascunho de um questionário para saber se eles gostam mais de bombom de morango, bombom de uva, se eles gostam de bombom de coco, ela vai começar do período 3. Certo? Então, já se passaram 3 dias que ela demorou para fazer a atividade 1. Então, de 3 até que dia que vai ser sua data término, que ela pretende desenvolver a próxima atividade, que é desenvolver o questionário. Então, ela falou, ó, então, da minha atividade, do tempo 0 até o 3, eu consigo identificar o meu consumidor-alvo. Então, do tempo 3 até o tempo 10, eu quero desenvolver o rascunho. Só que vocês já passaram 13 dias, entenderam? Então, o que vocês têm que começar a perceber dentro do projeto de vocês, de tempo, ou dentro de um projeto numa empresa, que todo o tempo é precioso e cronometrado para cada atividade. Então, ali vocês podem falar assim, mas ela vai demorar 10 dias para fazer o questionário. Não, mas ela teve 3 dias para identificar o seu consumidor-alvo. Então, ela já está com 13 dias nesse projeto, entendeu? Então, vamos falar do TCC de vocês. Para fazer a introdução, eu demoro 3 dias. Mas daí eu tive que parar porque eu não consegui achar os artigos necessários, eu demorei 4 dias. E a próxima atividade, que era desenvolver o desenvolvimento do TCC, eu tinha 10 dias, mas daí eu já perdi um dia lá. Eu não terminei um dia mais cedo, concorda? Então, eu já perdi um dia lá atrás. Então, eu vou ter somente 9 dias, se você traçar uma meta de tempo. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer o tempo e o período de cada atividade que vamos desenvolver. Então, para cada atividade integrante ainda, a gente tem a data de início mais tarde e a data mais tarde de término, que foi o que eu disse anteriormente. Então, se acontecer alguma situação que possa terminar mais tarde seu projeto. Então, é a data mais tarde em que uma atividade pode começar
sem atrasar a data de término do projeto. Então, a data de início mais tarde. Então, suponha que, em vez de ser 0 o início, eu vou começar no segundo ou terceiro dia que o meu projeto já está rodando. Então, já a partir da data mais tarde que eu possa começar esse projeto, também é muito importante identificar. Por exemplo, você poderia começar a escrever hoje a sua introdução, mas dentro da sua programação, se você iniciar no sábado, você ainda tem uma data limite, correto? Então, além de eu ter uma data mais cedo, eu tenho que traçar um limite de uma data mais tarde, porque pode acontecer algum imprevisto. Da mesma forma, vocês têm que estabelecer uma data mais tarde limite, na qual vocês vão conseguir entregar a atividade e que não vai estourar tanto prazo. Daí vocês falam, professora, ficou muito confuso. Então, vamos pensar o seguinte. Então, eu posso iniciar e terminar mais cedo o meu trabalho e ele demoraria 3 meses para ficar pronto. Mas se acontecer alguma coisa dentro desse período, eu posso começar e terminar ele em 3 meses e 15 dias, correto? Então, vocês conseguem traçar quais são as datas mais cedo de iniciar e terminar e quais as datas mais tarde de iniciar e terminar um projeto. Aí, a gente, às vezes, estamos falando bastante do TCC, mas a gente pode pensar numa linha de produção. Imagina que vocês têm uma linha de produção de shampoo, né? E vocês precisam fazer essa entrega dentro de 20 dias para o cliente. Então, pode acontecer imprevisto? Pode. Pode acontecer imprevisto na embalagem do produto ou numa matéria-prima atrasar. Pode acontecer de ter um imprevisto de a máquina que está fazendo o shampoo ou que está produzindo toda essa cadeia de suprimentos, aconteceu algum problema e atrasar. Então, por isso que tem essa data mais tarde de entrega e de início. Então, vamos lá. Então, suponha que a continuidade ali de analisar os resultados do projeto. Então, ó, pense que a data de conclusão exigida desse projeto era 130 dias. Então, ela tem aqui uma duração de uma folga, a gente pode dizer, de 10 dias. Ou seja, então ela tem que terminar mais tarde possível até 130 dias, mas ela pode ter uma data de início mais cedo de 120. Certo? Então, aqui o objetivo, ó, a conclusão exigida de trabalho, 130 dias para as atividades. Então, tanto a data de duração mais tarde de término e mais cedo, ela precisa ter uma folga. Então, vamos lá. Então, aqui, para eu ter uma data de início mais tarde, eu vou considerar a data de conclusão do projeto menos a duração desse projeto. Então, a data de início mais tarde que eu possa começar é 120 dias, certo? Da mesma forma que a data de término mais tarde da tarefa é 120 dias, e a duração dela é 8. Então, a data de início mais tarde que eu posso ter nessa situação são 112 dias para iniciar a tarefa. Então, o que vocês têm que considerar? Até o prazo limite que vocês têm de considerar menos o prazo da atividade. Então, eu tenho um limite de entrega do meu TCC de 3 meses, certo? Mas eu posso começar ele 1 mês antes, 15 dias antes. Você consegue terminar essa atividade em 15 dias? Então, é isso que você tem que imaginar, que o seu prazo limite, qual que é o seu prazo limite, e quanto mais tarde e quanto mais cedo você pode começar e terminar as atividades que você estabeleceu lá no diagrama de rede. Aqui eu coloquei mais ou menos um exemplo. Então, aqui a gente identificou todas as atividades de um projeto de estudo de mercado de consumidor. Então, note que eu tenho 13 atividades. Do início até o término do meu trabalho, eu tenho 130 dias, certo? Então, o início mais cedo que eu posso considerar é 0. E o início mais tarde é que eu tenho 8 dias para resolver essa atividade. Então, eu tenho que considerar esse período de 8 dias. E eu tenho menos 5 dias. Então, você vai tentar entender que cada atividade, para você conseguir chegar até os 130 dias, até o dia final do projeto de estudo de mercado do consumidor, você analisou aqui tanto as atividades que se iniciam mais cedo e qual é o prazo mais apertado que você teria. Então, você tem que considerar que podem acontecer problemas no qual você vai precisar dessa folguinha, dessa data mais tarde de entrega.
Então, seria aquela atividade assim, a professora pediu uma atividade para vocês para 15 dias, vocês vão fazer no dia, é a data mais tarde que você tem, mas você tem que considerar esse período de tempo, certo? Pode acontecer alguma coisa, porra, caiu a internet da minha casa, não vou conseguir fazer atividade, é a data mais tarde que eu tinha para entregar. Pode acontecer algum problema que você não consiga fazer a entrega. E o que a gente tem que pensar? Isso pode atrapalhar vocês num projeto de trabalho, dentro do emprego, fazendo o TCC ou atividades que vocês estão envolvidas. Então, identificar o tempo é muito importante em cada atividade. Lógico que quando a gente conversa aqui, a gente mostra teorias para vocês, mas na prática, vocês podem usar isso para tudo que vocês forem fazer, identificar as datas e os tempos disponíveis. Então, aqui, para a gente fazer a programação, então a gente coloca o quê? A data de início mais cedo vai ser igual à data de início mais tarde, tá? Faltou um i aqui, da atividade precedente, da outra atividade, entendeu? Então, lembra que a gente comentou na aula passada de diagramas, que a gente só pode começar uma atividade depois que outra estiver pronta, né? Há situações que você precisa terminar uma atividade depois que a outra estiver pronta. Então, a data de início mais cedo é a mesma coisa da data de início mais tarde da próxima atividade. Então, a próxima atividade só vai poder começar quando terminar a atividade anterior. A data de início mais tarde, ela vai ser a data de início mais cedo, mais o tempo de duração. Então, se houver mais de uma atividade que converge para um nó, lembra? Mais de uma atividade que vai para uma mesma situação, para uma mesma caixinha, ela é considerada um tempo maior. Por quê? Suponha que para eu fazer essa garrafa, então, para que eu consiga terminar, eu tenho que produzir a garrafa e eu tenho que pintar a garrafa para depois ela ficar pronta para entrega, correto? Então, eu devo considerar esse tempo de duração, porque eu tenho duas atividades ligadas no mesmo nó, ok? Quando eu considero a data mais tarde de início, ela vai ser a mesma coisa que a data de término mais tarde, menos o tempo. Por que aqui eu estou desconsiderando o tempo? Porque se houver mais de uma atividade convergindo para o nó, será considerado um menor tempo. Por quê? Eu não vou ter tempo se eu iniciar mais tarde e terminar mais tarde, concorda comigo? Por mais que eu tenha duas atividades convergindo para o mesmo nó, eu vou começar mais tarde e vou terminar mais tarde, então eu não vou ter nenhum tempo disponível para que se ocorrer algum problema durante a produção ou durante o meu projeto. Então, a data de início, a data de término mais tarde, ela é a data de término de início da atividade subsequente. Então, vamos pensar o seguinte, se eu consigo começar mais cedo, eu vou terminar mais cedo. Então, a data que eu terminei vai ser o início da outra atividade. Então, se eu considerar o tempo final de cada atividade, lembra dos quadradinhos lá. Se eu determinar a data de início mais tarde e de término mais tarde, a outra atividade eu vou estar começando mais tarde. Então, sempre pensem no período de tempo disponível que vocês têm. Então, os valores correspondentes às datas cedo e tarde deverão ser postos na parte superior dos nós no diagrama, em pequenos retângulos, onde a parte superior corresponderá à data mais cedo e a parte inferior à data mais tarde. Deixa eu ver se eu pus aqui. Não pus. Então, quando vocês colocaram os quadradinhos ou as ligações por seta. Então, na parte superior da atividade, vocês vão colocar a data de início e a data de término mais cedo que vocês conseguem. E embaixo da atividade, vocês vão colocar a data de início e a data de término mais tarde que pode ser feita. Por quê? Porque daí você consegue analisar que aquela atividade vai ter aquele período de início antes e final e o prazo que você consegue para entregar ela. Lembre-se que, quando a gente fala em empresas, a gente precisa cumprir muito prazo. Isso, para uma empresa, é um diferencial muito grande. Porque imagine que se você diz que você vai entregar para o cliente em 15 dias e você demora 25 dias para fazer a entrega. Você está cumprindo com suas datas, que foi uma das coisas que você se propôs a vender? Então, é muito importante para tudo que vocês for fazer, essa questão de projeto. A Roberta aqui está fazendo uns artesanatos super bonitinhos.
Se ela fala também que vai entregar para o cliente um bichinho lá, um artesanato que ela fez em 20 dias, e acontece alguma coisa nesse prazo que ela demora, também ela não vai estar entregando aquilo que ela prometeu dentro do período de tempo. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa desenvolver a programação de tempo. Então, cada ligação que vai de um nó inicial ao nó final de um projeto chama-se caminho, e cada caminho possui um tempo de duração. Então, é importante identificar o caminho e o tempo que você demora para percorrer ele, basicamente é isso. Então, o caminho com maior duração é o caminho crítico, e determina o tempo de conclusão do projeto. O caminho crítico do projeto pode ser identificado pelo cálculo das folgas. Duas folgas principais podem ser obtidas para cada atividade, são elas. Então, a gente consegue identificar dentro do nosso caminho quais são os períodos de folga, porque daí a gente consegue livrar de situações críticas dentro de um projeto. Então, a folga total é o prazo máximo que uma atividade pode ter sem alterar a data final do projeto. Então, é o prazo final, é o último dia. Então, a folga total, ela é a data de término mais tarde, menos a data de início mais cedo e menos o tempo. Por quê? Porque você não vai considerar o tempo a mais que você tem e você não vai considerar se você começou mais cedo ou não. Por quê? Porque ela já é a data de início mais tarde, é o último prazo que você... data de término mais tarde. É o período de tempo mais tarde que você tem para entregar. Se quando você coloca isso e o resultado for negativo, a quantidade de tempo que as atividades de um caminho específico devem ser a quantidade de tempo que as atividades de um caminho específicos devem ser aceleradas para a finalização do projeto, até a data da conclusão exigida. Ou seja, você vai precisar acelerar as atividades para que você consiga entregar dentro do prazo. E se o resultado for positivo, você vai ver a quantidade máxima de tempo em que essas atividades do caminho específico podem ser atrasadas, sem prejudicar o término do projeto, até a data de conclusão exigida. Então, quando você analisa a folga, você sabe que cada parte do caminho, cada atividade, ela pode atrasar um período de tempo ou não. Se o resultado for negativo, você tem que acelerar aquela atividade, aquele caminho. E agora, se for positivo, você vai conseguir ver quanto tempo, quantos dias você pode atrasar a atividade, atrasar o caminho, sem impactar no tempo total do projeto. Então, aqui, essa análise, né? Por exemplo, a conclusão exigida é 20 dias. Então, eu vou analisar a data de início mais cedo, porque eu vou ter 7 dias para a primeira atividade, concorda? De 1 a 7, 5 dias para a segunda atividade e 3 dias para terminar de fazer aqui, de colocar o papel de parede num quarto. Então, eu tenho 15 dias para terminar. Então, a minha folga total, eu vou pegar aqui, o que a gente viu no anterior? A data de término mais tarde. Então, se eu posso entregar no máximo em 20 dias e fica pronto em 15, então eu tenho 5 dias de folga. Deu para entender mais ou menos como funciona? Então, eu vou ver o meu prazo final de entrega e quanto tempo eu tenho estimado para poder produzir. Então, esse resultado vai me dar, portanto, elas podem ser atrasadas em até 5 dias, sem eu alterar o meu prazo de entrega, que é a conclusão exigida do projeto. Então, você consegue entender que folga você tem, que período de tempo você tem para dar aquela respirada, para fazer tranquilo o seu projeto. Por exemplo, eu não consegui encontrar o papel de parede necessário aqui, vai me tomar 2 dias, você já tem a folga. E se fosse negativo, que você tivesse que acelerar tudo, você não conseguiria entregar dentro do período de tempo. Então, aqui a gente tem até um exemplo mais definido para vocês, pode assim dizer. Então, aqui, note que para a gente conseguir revisar os comentários finais dos questionários que a gente fez lá, a gente vai ter que terminar ele, só um pouquinho. Então, para que a gente consiga determinar aqui os nossos prazos, a gente, para continuar as demais atividades, os demais caminhos, eu preciso terminar a atividade anterior. Então, note que eu só vou poder preparar as etiquetas do correio, imprimir o questionário, desenvolver o software de análise de dados,
e desenvolver os dados de teste do software depois que eu terminar essa atividade. Então, eu consigo ver a folga de atividade por sequência, ó, atividade 7, atividade 8 e a atividade final, que é 10 dias. Então, de uma atividade para outra, eu consigo analisar cada folga, a folga não só total do projeto, mas de cada atividade individual. Então, o caminho crítico, após eu entender tudo isso, é que em todas as atividades, ela possuem folga total ou igual a zero. Ou seja, se eu não tenho folga nenhuma em nenhum caminho meu. Então, as atividades pertencentes a esse caminho são chamadas de atividades críticas. E nenhuma dessas atividades pode atrasar sobre o risco de atrasar o término do projeto. Então, se todas as minhas folgas das atividades forem zero, eu não posso atrasar em nada, porque eu vou ter o risco de atrasar todo o meu projeto. Então, para encontrar para encontrar o caminho crítico, é preciso achar em quais atividades vão ter menos folga. Ou seja, suponha que uma das atividades do meu projeto vai tomar muito tempo e eu não vou ter tanta folga assim. Então, eu preciso identificar quais são essas atividades. Então, para isso, a gente precisa entender quais são as datas de início mais cedo e de término mais cedo, de início mais tarde e término mais tarde de cada atividade. Por quê? Eu vou iniciar e terminar mais tarde e entender que essas atividades elas vão me tomar um tempo máximo, vai ser o meu caminho crítico a ser perseguido. Essas atividades precisarão ter seu prazo reduzido. Por quê? Se cada atividade ela já está no seu prazo limite, no seu prazo máximo, eu tenho que tentar fazer ela num tempo menor. Então, assim, eu vou conseguir alguma folga, sem atrapalhar todo o projeto. Ok? Pessoal, basicamente, o que a gente precisa entender? Quando vocês fizeram na aula passada o diagrama, vocês conseguiram identificar as atividades correspondentes a um projeto que vocês precisam fazer. Seja um projeto de uma empresa, um projeto de TCC, quais são os projetos que vocês precisam fazer e quais são as atividades, correto? Então, entendendo que eu vou ter que terminar uma atividade desse projeto para iniciar outra, eu vou conseguir traçar os períodos de tempo. E o que eu preciso saber? Qual é a minha data de início mais cedo e de término mais cedo do trabalho, porque eu vou ter que analisar também a data de início mais tarde e de término mais tarde, de cada atividade. Porque você entendendo isso de cada atividade, vocês conseguem analisar o quanto tempo total vai demorar para vocês entregar o projeto de vocês. Pode acontecer algum imprevisto? A gente sabe que pode. Tem vários imprevistos que podem acontecer, e por mais que vocês conheçam a atividade que vocês estão fazendo, e vocês têm os recursos disponíveis, pode acontecer algum problema de atrapalhar. Então, por isso que a gente analisa as folgas. Então, nunca analisar somente o início mais tarde e o término mais tarde de cada atividade. Sempre tentar entender que cada atividade precisa ter uma folga. E essa folga vai ajudar, basicamente, para que o projeto seja entregue dentro do período de tempo. Ok, pessoal? Vamos tentar pensar dessa forma, que a atividade dessa semana vai ser a continuação da semana passada. Então, o diagrama que vocês fizeram de análise de atividade, vocês vão colocar para mim qual que é a data de início mais cedo e a data de término mais cedo, e a data de início mais tarde e de término mais tarde. Então, vocês já vão conseguir dar uma visualizada como isso pode impactar no projeto de vocês, certo? Dúvidas, questionamentos, broncas, eu vou voltar com vocês no final da gravação. Não se esqueçam de fazer a atividade depois para valer a nota, e a gente vai conversando, ok? Então, eu vou parar de gravar, até a próxima aula, e um grande abraço para quem não esteve hoje presente.